Fala vestibulando, professor Maurício Lima mais uma vez aqui com você para te dar mais uma dica. Só que agora a gente vai começar um trabalho um pouquinho diferente. Até então a gente vem discutindo diversos sólidos da geometria espacial e a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com a ideia de resolver exercícios, ou seja, a gente vai resolver atividades daquilo que já foi discutido. Tá legal? E para que a gente possa resolver essas atividades, eu preciso disponibilizar para você um material para que você acesse esse material, que você possa acompanhar as aulas e possa exercitar sozinho em casa. Então observa, você vai entrar nesse site aqui e você vai encontrar exatamente o nosso material. Lá você tem links para buscar o material, baixar o material, imprimir, resolver. Lembrando que ao final de cada material você tem várias questões e as questões estão todas resolvidas. Algumas eu vou conseguir resolver com você aqui, outras você vai resolver sozinho, mas se você não conseguir, você tem a resolução ao final do material, tá beleza? Vem comigo para mais essa etapa, bora lá? Primeira questão é a questão de número 3 lá do seu material, ela é de 2018, diz assim ó: foram colocadas esferas de raio 5 centímetros, dentro de um aquário que tem o formato de um paralelepípedo de 1,25 metros de largura, 2 metros de comprimento e 1 metro de altura, cheios de água, ocupando sua capacidade máxima. Ele fala pra gente, aproximadamente, quantas esferas terão que ser colocadas nesse aquário para que 10% do volume contido no seu interior seja derramado. Adote, ele mandou utilizar um π igual a 3. Olha o que eu quero que você faça. Esse π igual a 3 vai ser utilizado ao longo da questão. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o que foi que ele disse basicamente? Que ele tem um aquário, o aquário tem 1,25, 2 e 1 metro de altura, e ele diz que ele vai colocar dentro desse aquário, ele vai colocar esferas de raio 5 centímetros. E ele quer o seguinte, esse aquário está cheio. Quando ele botar as esferas, ele quer exatamente que 10% do volume contido no aquário derrame. Basicamente é isso. Tá legal? Vem comigo, bora resolver? Para resolver essa questão, eu quero que você observe aqui a situação. Você tem esse aquário. Nesse aquário você tem 1,25, você tem 2 e você tem 1. E lá dentro você vai botar o quê? Esferas de raio 5 centímetros. Tá legal? Lembra o que ele quer? Ele quer saber quantas esferas precisamos para transbordar 10% do volume do aquário. Ou seja, ele quer que derrame 10%. Então a primeira coisa que eu preciso saber é exatamente o volume do meu aquário. E para calcular esse volume do aquário, eu vou utilizar uma fórmula bem simples. Olha lá. Volume do aquário vai ser área da base vezes a altura, ou simplesmente aquilo que você conhece. A vezes B vezes C. Então olha só, área da base é um retângulo. Se é um retângulo, vou multiplicar 1,25 vezes 2. 1,25 vezes 2. Tudo isso multiplicado pela altura, que a altura nesse caso é 1. Só que observe uma coisa, tá chato trabalhar com vírgula. Bora tirar essa vírgula daí? Para tirar essa vírgula, basta que eu faça uma transformação de metro para centímetro. Só lembrando, 1 metro existe em quantos centímetros? 100 centímetros. Ou seja, toda vez que eu vou fazer essa transformação, basta que eu multiplique por 100. Tá legal? Então, onde tem 1,25, eu posso multiplicar por 100 e dizer que isso daí é quanto? 125. Aonde tem 2, eu multiplico por 100, fica quanto? 200. Onde tem 1, eu multiplico por 100, fica quanto? 100. Tranquilo? Então aqui eu vou ter que o meu volume vai ser 125 vezes 200 vezes 100. Lembrando que tudo isso daqui já está em centímetros. Tá beleza? Lembrando por que o Maurício transformou isso para centímetro. Porque quando ele me deu o raio da esfera, ele já me deu o raio em centímetros. Então, para eu não ter que transformar lá no final, eu já vou transformar aqui no início. Tá legal? Beleza? Então, bora lá. Para trabalhar com esse cara, quando eu multiplicar todas essas medidas, eu vou chegar nesse valor grandão aqui. Você não precisa saber ler esse cara. Você só precisa saber que ele é um 25 acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tá beleza? É isso que você precisa saber. Então isso daqui é 2.500.000 centímetros cúbicos. Esse cara é o volume do meu aquário. Tá legal? Só que eu preciso calcular quanto do volume do aquário? 10%
Para calcular 10% desse volume, eu vou fazer assim, ó, 10% de volume do aquário. Então vai ficar assim, ó, 10 sobre 100 vezes todo aquele valor lá pra gente. Fazendo a continha, você vai simplificar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então vai sobrar para mim 25, acompanhado de quantos zeros? 4. Então você tem que o volume do aquário, ou seja, 10% desse volume, vai ser 250 mil centímetros cúbicos. Ou seja, é isso daqui que ele quer que derrame. É esse volume que ele quer que derrame no momento que eu colocar as minhas esferas. Tá legal? Então pronto. Se esse volume ele quer derramar e ele vai botar esferas, então eu vou puxar aqui para fora uma esfera para a gente trabalhar. Dentro dessa esfera, eu vou observar que ela tem um raio de quanto? 5 centímetros. Aí eu vou usar a fórmula. Fórmula do volume de uma esfera, só lembrando para você, vai ser o quê? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Vou substituir. Lembra que ele mandou usar o π igual a 3? Lembra que o raio vale quanto? 5. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 vezes 5 elevado ao cubo. Quando eu fizer essa continha, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar exatamente quanto? 125. Fazendo a continha, eu posso simplificar o 3 com 3 e vou encontrar 4 vezes 125, que vai dar exatamente quanto? 500. 500 centímetros cúbicos. Ou seja, cada esfera para mim vai ter 500 centímetros cúbicos. Quantas esferas eu preciso para formar exatamente 250 mil centímetros cúbicos? Eu acho que ficou fácil para você, que eu vou simplesmente dividir esses dois caras. Mas, Maurício, não consegui perceber essa divisão. Ei, usa aquilo que é simples. Simples para mim e para você. Regra de 3, olha para cá. Se eu usar bem aqui uma regra de 3, olha o que eu posso dizer. Uma esfera tem quanto? 500 centímetros cúbicos. Quantas esferas eu vou precisar para poder formar 250 mil centímetros cúbicos? Pronto. Eu costumo brincar em sala de aula, dizer que eu vou abençoar a conta, ou seja, eu vou traçar uma cruz aqui, uma cruz em cima do que eu quero. Tudo que foi cortado pela cruz vai para o céu, fica em cima. Tudo que não foi cortado pela cruz vai para onde? Para baixo. Então observa, x vai ser igual a 1 vezes 250 mil, 250 mil. Não foi cortado pela cruz, vai para baixo. Você vai simplesmente dividir esses caras. Quando você dividir esses caras, você vai encontrar exatamente quanto? 500 esferas. 500 esferas. E isso para você lá no seu material vai estar exatamente na alternativa letra E. Letra E. Tá beleza? Tranquilo? Questãozinha bem fácil. Você observou que trabalhou com dois sólidos? Trabalhou não só com a esfera, mas trabalhou com o paralelepípedo. E as questões que vêm normalmente em nossas provas, seja ela do Enem, ou seja ela de qualquer universidade do país, elas vêm com essa ideia de mesclar alguns sólidos para a gente trabalhar. E aqui, a gente está trazendo esse tipo de questão para você. Quer ver? Olha a próxima questão comigo. Vem comigo, ó. Um recipiente no formato de um cilindro. Olha só, já venho trazer para você uma outra figura que a gente também já estudou. Cilindro circular reto, de raio da base R. Possui um líquido solvente em seu interior. A altura H desse solvente presente no recipiente é igual a 16 sobre 3 centímetros, conforme ilustra a figura 1. Tá aqui, ó. Figura 1, você tem exatamente um recipiente cilíndrico e você tem uma alturazinha. E essa alturazinha ele já deu para mim, para você. Ele disse que é 16 sobre 3 centímetros. Tá legal? Bora continuar? A questão ela continua assim. Quando uma peça maciça no formato de uma esfera, olha a esfera aparecendo de novo, de raio igual a quanto? 3 centímetros. Agora eu já sei que esse raio dessa esfera vai ter 3 centímetros. Ele diz para mim, é mergulhada nesse recipiente até encostar no fundo. Observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera, conforme ilustra a figura 2. Ó, no momento que mergulhou, ele cobriu totalmente a minha esfera, totalmente, até ela encostar. Ele diz, segundo as condições apresentadas, o raio R em centímetros é igual a... Ele quer saber, na verdade, o raio R. Só que lembra que esse raio R, vou voltar aqui para você, ó. Lembra que esse raio R, R centímetros, ou seja, é o raio do cilindro circular reto, de raio da base R. Ou seja, o raio que ele quer saber na questão é o raio do cilindro. Maurício, não é o raio da esfera? Não.
Porque o raio da esfera, ele me deu a esfera de raio 3 centímetros. Tá legal? Então ele quer saber o raio da esfera. E me deu essas alternativas lindas e maravilhosas. Tá legal? Bora resolver? Vem comigo devagarzinho. Peguei aqui a ideia somente da figura. E na figura eu tentei desenhar aqui para você bem aqui esse cara, que ele tem exatamente quanto? 3 centímetros de raio. Tá legal? Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer com você. Ele quer saber o raio do cilindro. O raio do cilindro. E para calcular essa ideia, ele quer saber este carinha aqui, ó, raio do cilindro. Olha o que eu vou fazer. A gente vai tentar trabalhar em cima dessa questão, identificando, primeiramente, essa alturazinha aqui, que é quanto? 16 sobre 3. Quando eu botei a esfera lá dentro, o que foi que aconteceu? Subiu um pouquinho da água. Quando subiu esse pouquinho da água, essa água subiu até aqui. Então eu montei uma outra figura aí dentro. Você consegue observar? Ó, eu não tinha nada. Só tinha essa parte de baixo. Tá aqui, ó. Essa figura bem aqui. Não tinha nada. No momento que eu botei a esfera lá dentro, essa água subiu esse pouquinho. Tá ok? E esse pouquinho que subiu vai ser exatamente essa ideia que eu quero que você observe. Subiu e ficou com uma altura de quanto? 6 centímetros. Maurício, ele não disse que é 6 centímetros de fato. Mas pensa comigo. Quanto é o raio da minha esfera? 3. Você concorda comigo? Que daqui para baixo vale quanto? 3. Daqui para cima vale quanto? 3. E quanto é 3 mais 3? 6. 6 centímetros. São coisas, são pequenos detalhes que você precisa identificar dentro de uma questão. Tranquilo? Ele não disse 6 centímetros em lugar nenhum no texto. Mas quando ele me falou que ela ficou certinho lá embaixo, eu consigo perceber que aqui é 3 e aqui é 3. Portanto, a minha altura toda vale quanto? 6 centímetros. Tá legal? De posse disso, eu posso ou não posso descobrir quanto foi que subiu aqui, ó? Quanto foi esse pedacinho aqui que subiu? Eu sei que só esse pedacinho é 16π sobre 3. Tranquilo? Para descobrir isso, basta que eu faça o seguinte, ó. Eu vou pegar a altura maior menos a altura menor. Ou seja, 6 menos 16 sobre 3. Tranquilo até aqui? Beleza? Então eu peguei a altura maior menos a altura menor para saber essa alturazinha que eu preciso. Tá legal? Só que observa aqui uma coisa. Para fazer essa continha, talvez eu dê uma enrolada aí na sua cabeça. Você concorda que é a mesma coisa? Não? Pensa comigo. Quanto é 18 dividido por 3? Quanto é 18 por 3? 6. Esse mesmo 6 aqui. Eu só fiz isso para que você entenda que essas duas coisas é a mesma coisa. Eu só estou utilizando uma roupa diferente para o número. Ou seja, só estou representando ele de uma forma diferente. Então entenda. No momento que eu botei 18 sobre 3, foi exatamente para poder ficar com o mesmo denominador. Porque lembra de fração? Lá da tia Raimundinha? Toda vez que eu vou subtrair frações com denominadores diferentes, ou melhor, denominadores iguais, basta que eu conserve o denominador e subtraia os expoentes. Então faz comigo. Quanto é 18 menos 16? 2. Embaixo ficou o 3. Ou seja, eu já sei que este pedacinho aqui, para mim é 2 sobre 3. Tá legal? Então eu já sei que esse carinha aqui que subiu, ele vai ser 2/3. Então observa. Eu só fiz até agora descobrir quanto foi o pedacinho que subiu à medida que eu coloquei o quê? A minha esfera. Tá legal? A partir daqui, eu vou pegar este carinha aqui, ó. Este carinha, que é um cilindrozinho, e vou trazer para cá. Lembra que esse cilindrozinho, ele vai ter o mesmo raio desse cilindro aqui. Então observa. Nesse cilindrozinho, eu tenho uma alturazinha, que é quanto? 2/3. Então olha o que eu vou fazer. Vou ter a minha esfera, que é de 3 centímetros. Então, volume do cilindro, ou seja, esse volumezinho que subiu, vai ser exatamente igual a quem? Ao volume da esfera, ou seja, o volume que eu botei lá dentro, exatamente para a água subir. Volume do cilindro é igual ao volume da esfera. Bora lembrar? Volume do cilindro, área da base vezes a altura, igual volume da esfera, aquela fórmula 4/3 de πr ao cubo, substituindo com você. Primeiramente, volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Quem é essa alturazinha? Quem é essa alturazinha? Vai ser 2/3. 2 sobre 3. Tranquilo? Tudo isso pra gente vai ser igual, substituindo lá do outro lado da esfera. 4/3 de π vezes quem é o raio?
3. 3 elevado ao cubo. Aí você vai fazer a continha comigo. Quando você for fazer essa continha comigo, você concorda comigo que eu posso cortar o π com π? Pode ou não pode? Pode. Posso também simplificar o 3 com 3? Pode ou não pode? Pode. Olha o que sobrou pra gente. Aqui desse lado vai sobrar apenas quem? O R. E o 2. Só que esse 2 está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. Lá do outro lado, olha o que sobrou. 4 vezes 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar quanto? 27. Então vai ficar 4 vezes 27, lá do outro lado. Tudo isso dividido por esse 2 que estava multiplicando, passou dividindo por 2. Fazendo a continha com você, se eu simplificar o 4 com 2, aqui vai dar 2. E 2 vezes 27, 2 vezes 27 vai dar quanto? 54, tá ok? Se está ao quadrado, eu passo ou não passo na forma de raiz? Passo. Só que existe a raiz de 54? Não, mas eu posso pensar diferente. Vê se você concorda comigo. Se eu pensar no 54 como sendo 6 vezes 9, 6 vezes 9 dá quanto? 54. Ega, Maurício, por que tu fez isso? Porque agora eu sei que o 9, ele tem raiz. E quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Olha o que vai sobrar para mim. 3 raiz de 6. Lembrando que 6 não tem raiz quadrada, então ele vai ficar da mesma forma, tá ok? Então eu já sei que esse meu raiozinho vai ser 3 raiz de 6. Tá legal? Observe o que eu fiz. Nessa questão, eu precisei pegar algumas informações do texto, eu precisei trabalhar para que depois eu pudesse trabalhar com dois sólidos diferentes lá da minha geometria espacial. Trabalhei com o volume da esfera e trabalhei com o volume do cilindro. De posse disso, eu encontrei o valor do meu raio, que é exatamente o raio do meu cilindro, que é o que ele queria na minha questão. Se você observar, essa alternativa para você está aí na letra D de dado. Tá tranquilo? Tá beleza? Deu para compreender? Vamos para mais uma? Mais uma bem bacaninha, ó. Essa questão é uma questão também de 2018. Diz assim: deseja-se construir um reservatório cilíndrico circular reto com 8 metros de diâmetro. Ei, diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro vale 8, é porque o raio vale quanto? 4. Beleza? E ele diz para mim, e teto no formato de um hemisfério. Hemisfério lembra de quê? Esfera. Só que é só um pedaço da esfera, só a parte de cima da esfera. Vamos dizer assim. Sabendo que a empresa responsável por construir o teto cobra R$300 por metro quadrado. Opa! O teto no formato de hemisfério. E a empresa cobra, para construir o teto, 300 por metro quadrado. Para construir esse teto esférico, será de quanto você vai gastar? Pensa comigo. Se você olhar aqui para a questão, eu trouxe para você aquela ideia. Você tem um cilindro na parte de baixo, você tem a parte de cima que é um hemisfério. Lembra que o raio valia 8, ou melhor, o diâmetro valia 8, portanto o raio vale quanto? 4. Trouxe parte do texto para a gente poder analisar ele. Observa aqui, ele quer saber o valor para construir esse teto hemisférico. Pronto. E ele mandou eu usar o π igual a 3,1. Pronto, vou só usar o que ele me deu. Primeira coisa que eu preciso saber é saber quantos metros quadrados eu vou ter para fazer o teto. Para saber isso, eu preciso de área, ou seja, eu preciso de superfície de uma esfera. Então olha o que eu vou fazer. Para calcular a área, eu vou pensar em 4πr ao quadrado. Só que lembra de uma coisa? Lembra que aqui eu vou precisar fazer alguma transformaçãozinha, que é exatamente dividir por 2. Porque lembra que eu não quero saber a área toda, ou seja, eu não quero saber a superfície toda de uma esfera. Eu só quero saber o que? A metade, somente a parte de cima. Então eu dividi por 2. Substituindo aqui, você vai ficar com 4 vezes o π. O π ele mandou usar 3,1, então está aqui 3,1, vezes o raio. Raio vale 4, 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Quando você for fazer essa continha, você vai chegar no seguinte, ó. 4 ao quadrado dá quanto? 16. Pronto. Vou terminar essa continha da seguinte forma. Quando eu fizer a continha, eu vou chegar aqui, a área da semicircunferência, ou melhor, da semisfera, vai ser 99,2 metros quadrados. Tá legal? 99,2 metros quadrados. Aí ele me diz que ele vai usar quanto? R$300 por metro quadrado.
Basta que eu multiplique, ou seja, eu vou multiplicar 99,2 vezes os R$ 300. Fazendo essa continha com você, você vai chegar no seguinte resultado: R$ 29.760. Tá legal? Isso pra gente vai estar exatamente na alternativa letra E. Letra E. Resolvemos aqui 3 questõezinhas com você, bem interessantes, mas a gente precisa avançar um pouquinho mais. A gente precisa resolver algumas outras questões. Só para que você identifique, lá no seu material, isso está exatamente na alternativa letra E. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá para mais uma. Essa questão, ele fala de IFPE, lá de Pernambuco, 2019. Na fazenda de sua família, Michele colheu uma laranja e verificou que ela tinha a forma de uma esfera. Michele então foi à cozinha, pegou uma faca e fez um corte na laranja a uma distância de 3 centímetros do seu centro. Ou seja, está aqui a laranja, bem aqui passa o centro da laranja. Ela fez um corte a 3 centímetros do centro, conforme a figura. Beleza? Vamos passar um pouquinho a figura. Sabendo que o raio da circunferência gerada no plano de corte é de 4 centímetros, determine o volume dessa laranja inteira. Ele me deu esse raiozinho e ele quer saber o volume da laranja inteira, tá ok? Ele me dá aqui algumas alternativas para a gente poder trabalhar. Ele me dá letra A, letra B, letra C, D e E. Tranquilo até aqui? Beleza? Essa é a questão que ele trouxe pra gente. Bora começar a trabalhar em cima disso. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso no nosso vídeo falando sobre esferas. Então bora lá? Falando um pouquinho desse cara, eu queria que você observasse que aqui eu vou precisar calcular o volume da esfera. E para calcular esse volume da esfera, eu preciso desse carinha aqui que eu chamo de raio. Tranquilo? Observa facilmente nessa figura que aqui você tem um triângulo conhecido, é o triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o meu teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu posso dizer que R ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo esse cálculo com você, eu vou ficar com 9 mais 16. 9 mais 16 você sabe que vai dar 25. Se eu passo na forma de raiz, eu vou encontrar que a raiz de 25 vai ser igual a quanto? 5. Ou seja, o raio dessa minisfera vai ser exatamente igual a 5. De posse do raio, eu posso conseguir calcular o volume da esfera. Como é que calcula o volume da esfera? Vai ser 4/3 de πr ao cubo. Substituindo esses caras, eu vou ficar com o seguinte: 4 vezes π vezes o raio que a gente descobriu que vale quanto? 5. 5 elevado ao cubo. Fazendo essas continhas, eu vou chegar em 4π vezes 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar quanto? 125. 4 vezes 125, você vai chegar em quanto? 500. 500 π centímetros cúbicos. 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Tá, beleza? Esse é o volume da minha esfera. Entenda que essa questão ela veio exatamente para a gente poder trabalhar aquela ideia do triângulo retângulo que a gente forma, da secção transversal. Tá legal? Isso é muito importante para a sua prova e você vai observar que a alternativa dessa questão aí no seu material é exatamente a letra E. Letra E. Tá legal? Só que olha só, a gente vai para mais uma questão trazendo uma ideia de uma questão do Enem. Enem de 2014. Observa que eu vou trazer várias outras figuras para a gente poder trabalhar. Vem comigo para mais essa? Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utiliza o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira, em formato cilíndrico reto, cujas medidas do diâmetro e altura estão ilustradas na figura 1. Tá aqui, ó, figura 1. Você tem uma altura de 7 centímetros, você tem um diâmetro de 6 centímetros. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera, semi-esfera, e a parte de baixo um cone de altura 4 centímetros. Um cone de altura 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Observa aqui que, mais uma vez, uma questão do Enem, trazendo para a gente vários sólidos. Só numa questão ele trouxe cilindro, ele trouxe a esfera e trouxe o cone. Ou seja, a gente está brincando com a geometria espacial. Tá legal? Bora continuar? O artesão deseja fazer um peão
com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Por simplicidade, aproxime π igual a 3. Opa, já disse que o π vale 3. Tranquilo? A quantidade de madeira descartada, ou seja, aquilo que vai ser jogada fora, em centímetros cúbicos é igual a... E ele me dá várias alternativas. Bora lá devagarzinho. A gente vai começar a resolver essa questão. Vou ampliar um pouquinho a figura com você para a gente poder trabalhar em cima dela. Tá legal? Bora lá. Se eu olhar para essa figura, eu tenho o meu cilindro e eu tenho aqui o meu peão, sendo que o meu peão vai ser um cone e vai ser uma semisfera. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular quanto de volume de material eu tenho, ou seja, o volume do cilindro, tá legal? Para calcular o volume do cilindro, só lembrando, área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Quando eu fizer essa continha, lembrando que a área da base é πr ao quadrado, porque a base é uma circunferência. πr ao quadrado, vezes a minha altura. Substituindo esses valores, eu vou chegar que o π é 3. O raio, se o diâmetro vale 6, com certeza o meu raio vale quanto? 3. Então 3 ao quadrado, vezes a minha altura aqui, que vale quanto? 7. Fazendo essa continha, eu vou chegar que o volume do meu cilindro vai ser 189 centímetros cúbicos. Volume do cilindro, 189 centímetros cúbicos. Tá legal? Beleza? Esse é o volume do cilindro. Vou calcular agora volume que eu vou retirar do meu cilindro, ou seja, o que eu vou tirar do cilindro para poder jogar fora? Eu vou precisar tirar duas figuras. Primeiro, essa parte de baixo, que você sabe que é um cone, e vou tirar também a parte de cima, que você sabe que é uma semi-esfera. Tá legal? Então entenda que na verdade o que eu vou retirar vai ser exatamente o volume do cone mais o volume da semi-esfera. Beleza? Então bora lá. Para calcular volume de cone, rapidinho. Área da base vezes a altura dividido por 3. Cone, área da base vezes a altura dividido por 3. Só lembrando, cone e pirâmide, você precisa dividir o volume por 3. Tá legal? Então bora lá. Substituindo aqui, eu vou ter área da base do cone, também é um círculo, então é πr ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Substituindo os valores, você vai ter π é o 3, o raio do cone vai ser exatamente o mesmo raio do meu cilindro, também vai ser 3. A altura do meu cone vai ser quanto? 4. Tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Se você for fazer essa continha, você vai chegar no seguinte, ó. Cortou o 3 com 3. 3 ao quadrado vai dar 9. E 9 vezes 4 vai dar quanto? 36. Então eu já sei que o volume do meu cone vai ser de 36 centímetros cúbicos. 36 centímetros cúbicos. Tá, beleza? Volume do cone. Só que não basta só o volume do cone. Eu preciso saber o volume da semi-esfera. E para saber o volume da semi-esfera, eu vou lembrar do volume total de uma esfera. Como é que calcula o volume total de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Só lembrando uma coisa. Lembra que é uma semisfera? Então você vai ter que lembrar de pegar esse cara e dividir todo ele por 2. Porque é só a metade da esfera. Dividir esse cara por 2, na verdade, é eu botar esse 2 bem aqui embaixo, na parte de baixo, dividindo. Tá legal? Bora fazer continha? Quando eu substituir esses valores, eu vou chegar no seguinte. 4 vezes o π, quanto é o π? 3, vezes o raio. O raio vai ser o mesmo raio do cone, que é o mesmo raio do cilindro. O raio vai ser 3. Fazendo essas continhas com você, você vai cortar 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. 12 por 6 vai dar 2. Então vai ficar 2 vezes isso daqui. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então vai ficar 2 vezes 27. Se você for fazer essa continha comigo, você vai chegar nesse resultado. Então eu já sei que o meu volume da semisfera vai ser de quanto? 54 centímetros cúbicos. 54 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então eu acabei de descobrir volume do cone e o volume da semisfera. Se eu somar o volume do cone mais o volume da semisfera, ou seja, eu vou somar 36 mais 54. Quando eu somar 36 mais 54, eu vou chegar a quanto? 90 centímetros cúbicos. Tá legal?
Esses dois caras vão ser exatamente o que eu vou tirar do meu cilindro. Ele não quer saber exatamente aquilo que vai restar, aquilo que vai ser descartado? Ou seja, eu tinha um volume todo. Esse volume todo era de quanto? 189. Só que eu vou tirar esse volume para fazer o peão. Eu vou tirar quanto? 90 centímetros cúbicos. O que vai sobrar? O que é aquilo que eu vou descartar? Vai ser exatamente a diferença. Ou seja, eu vou pegar 189, que é o volume total, menos o volume que eu vou retirar, menos 90. E isso vai me dar como resultado quanto? 99 centímetros cúbicos. Isso pra gente vai estar exatamente lá na alternativa letra E. Tranquilo? Beleza até aqui? Observa que era uma questão do Enem. E a questão do Enem, ela trouxe exatamente 3 sólidos para a gente trabalhar. Nós trouxemos a ideia do cilindro, nós trouxemos a ideia do cone e trouxemos a ideia da esfera.